Bom, gente, vamos lá. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Carlos de Paula. E eu estou muito feliz com essa oportunidade que eu tenho hoje de conversar com vocês, a convite do Amor em Ação. Já agradeço muito aos dirigentes da casa, especialmente a Inajá, que me fez esse convite. E eu rogo a Jesus que nos dê esses momentos de reflexão para que a gente possa pensar um pouquinho no nosso papel aqui na Terra, nesse momento, acentuadamente nós que somos espiritualistas e que acreditamos que existe algo além da matéria, né? E certamente existe. Então eu rogo a Jesus que nos abençoe, que ilumine a todos nós e que nesses próximos minutos a gente consiga refletir um pouquinho. Eu convido também os irmãos, todos que estão assistindo, agradeço antecipadamente por todos que estão assistindo. Eu vou tentar ser breve para não tomar muito tempo de vocês, mas humildemente eu gostaria de pedir a todos os trabalhadores da Casa do Amor em Ação, especialmente aos passistas, mas a todos os trabalhadores e todos aqueles que estão assistindo nesse momento, que estão nos acompanhando. Eu gostaria muito que vocês estivessem assim preparados, que ao final desse trabalho a gente vai fazer uma vibração e eu gostaria muito de contar com todos vocês nesse trabalho que seria um grande passe para o nosso planeta e também para todos os enfermos desse momento, para todas as pessoas que estão sofrendo tanto na nossa casa, na nossa Mãe Terra. E eu gostaria muito que todos, ao final, estivessem vibrando e que a gente pudesse fazer uma grande corrente por tudo que está acontecendo. E que Jesus, na sua luz, no seu amor, possa estar nos ajudando nesse momento, junto com toda a fraternidade que está atuando para beneficiar os filhos da Terra nesse grande momento. Eu também quero aproveitar, ontem foi o Dia das Mães, né? E eu gostaria muito também de que nós todos elevássemos os nossos pensamentos a Deus e que vibrássemos muito por todas as mães. A mãe que tem esse papel tão importante nas nossas vidas aqui, ela nos dá a oportunidade de vir para esse mundo, de a gente continuar o nosso processo de evolução. Então que Jesus abençoe a todas vocês, mães, a todas as mulheres que têm essa bênção e essa missão tão linda. Minha mãezinha está lá no céu e que ela receba o meu beijo também nesse dia tão especial. Ela que sempre foi uma guerreira que me deu ótimos exemplos. Então, mãezinha, um beijo para a senhora e um beijo para todas as mães do nosso planeta. E, evidentemente, ao falar de mãe, nós não podemos esquecer também da nossa Mãe Terra. A nossa Mãe Terra, que também é um ser vivo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Também é o dia dela, essa mãe que nos acolhe no seu ventre, que nos dá a oportunidade de vivermos aqui a nossa continuação de história, né? Que nos alimenta com os seus frutos, como é dito na música, que nos protege, que nos ampara, que nos dá abrigo e que nos leva a essa grande viagem por esse vasto universo, dentre tantos outros, para que a gente consiga entender um pouquinho mais as razões da vida e as missões que cada um de nós, a missão que cada um de nós tem para percorrer. Tá bom? Dito isso, eu queria, já que nós falamos da Mãe Terra, a nossa Mãe Terra é um ser vivo. E por ser um ser vivo, ela também tem provações e ela também evolui, né? No cenário planetário, a Terra, que é um planeta que vem numa crescente, numa evolução, passou esses bilhões de anos, né, para chegar nesse momento de transição. E ela, por ser um ser vivo, ela evolui nesse sistema planetário. Além de nos receber, ela tem essa missão. Na verdade, nós somos uma grande prova para a Mãe Terra. E lógico que a Terra, ela tem, como nós somos uma réplica de tudo isso, ela tem um coração, ela tem os seus chakras e os seus órgãos, tem todo o seu sistema
de artérias, né? Então nós poderíamos dizer, por exemplo, que os oceanos, os rios, são as artérias desse planeta. Nós podemos dizer que as florestas, o reino mineral, o reino vegetal de uma forma geral, são todos esses órgãos, eles formam os chakras da Terra também. E evidentemente que a Terra tem um coração, tem um pulsar, tem um batimento, né? Esse batimento, na verdade, é uma frequência, é uma ressonância. Então nós podemos dizer que essa frequência é que dá o ritmo da vida da Terra. E evidentemente que vai influenciar muito todos os seres que habitam essa Terra, como o nosso caso e todos os seres que aqui estão. O físico alemão, o Otto Schumann, em 1952, ele teve uma teoria que foi provada posteriormente, né, que a Terra tem uma frequência. E essa frequência da Terra que dá a vida, que interfere em todo o sistema planetário, em toda a vida aqui, seria uma extensão que vai desde o solo da Terra até 100 quilômetros, né, até chegar na camada da ionosfera. E isso ele chamou de frequência da vida. E na verdade ficou batizado depois como ressonância. Essa frequência, que é medida em Hertz, ficou chamada de ressonância Schumann, que é bastante difundida hoje pelos os físicos, os cientistas e mesmo todos esses centros espaciais, porque percebeu-se que realmente há uma interferência na saúde humana quando nós estamos fora dessa frequência. Essa frequência que foi medida por ele, ela foi de 7.6 a 7.84, essa frequência Hertz, que na verdade acabou sendo chamado de Schumann pelo seu nome. Ficou uma ressonância Schumann, que é facilmente encontrado aí na internet. O que ocorre é que se constatou que, por exemplo, os astronautas, porque é muito importante para os astronautas, quando eles fazem uma viagem interplanetária, quando eles saem daqui, né, saem dessa camada dos 100 quilômetros, a gente já não tem capacidade de fazer uma viagem interplanetária, mas a saúde deles ficava bastante abalada no retorno, especialmente. Então eles perceberam que essa frequência era alterada. A ausência dessa frequência da Terra trazia muitos problemas para a estrutura física, os órgãos, o funcionamento do corpo humano. E eles passaram a fazer um trabalho, quando eles voltam para a viagem, né, desse período de viagem, eles fazem um tratamento de adequação, normalmente, dessa frequência, que ela vai voltar à frequência da Terra para que ele tenha uma recuperação mais plena e mais rápida. Então isso, provadamente, a ciência tem estudado bastante nos últimos anos e é notório que interfere na nossa vida humana. Agora, o que é curioso, né? Nós acabamos de falar que a Terra é um ser vivo e que ela está numa transferência, ela está numa mutação. Na verdade, ela está em transição. E essa transição, ela vem ocorrendo já há bastante tempo, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que é importante a gente perceber que todos esses estudiosos que estão estudando essa frequência percebeu que essa frequência vem mudando, essa ressonância que traz essa ressonância vem mudando ao longo dos anos e acentuadamente após os anos 80. Né? Então essa frequência que era de 7.6, 7.8, ela vem subindo gradativamente e mais acentuadamente depois dos anos 90 e acentuadamente depois de 2012. Muitos dizem que tem até interferência daquela história do calendário maia, tá? Mas é que na verdade a nossa ciência não atingiu ainda o conhecimento do mundo espiritual e já viu uma previsão que a Terra alcançaria um patamar evolutivo mais ou menos nessa época, né? E os maias lá atrás já conheciam um pouquinho dessa história. Mas o que acontece com essa frequência mudando é que nós também vamos mudar. E isso faz parte dessa transição planetária que muitos ficam julgando que se fala tanto agora, né? Até nesse momento de pandemia, a explicação de muitos é a transição planetária. Mas a verdade é que essa transição não começa agora, não começou agora. E ela já começou há bastante tempo. A espiritualidade, através de Emmanuel, já nos informou que mesmo antes, 100 anos antes de
toda a chegada e o trabalho do nosso querido irmão Allan Kardec, lá em 1800 e bolinha aí, 100 anos antes já foi anunciada e iniciou-se essa transição planetária de forma mais aguda. E o que isso significa para nós que estamos aqui? Significa uma grande oportunidade, já que a Terra está em transição e nós estamos encarnados aqui, nós podemos aproveitar esse momento de transição e nos adaptarmos melhor a essas mudanças que estão acontecendo. Acontece que quando nós estamos mudando essa ressonância, nós estamos nos mudando também. Então é comum para muitas pessoas hoje, as mais sensíveis é mais acentuado, elas sentirem algumas coisas. Muitas pessoas estão dizendo que sentem zumbido no ouvido, algumas pessoas têm uma arritmia em alguns momentos, outras pessoas sentem um pouco de dor de cabeça, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para dormir, né? Exatamente porque essa ressonância ela vai alterando o nosso sistema, vai alterando o nosso DNA vagarosamente. E esse é um processo de adaptação para esse novo plano, para esse novo planeta, que é o planeta de regeneração, né? Na verdade, essa transição toda ela vem sendo anunciada já há muito tempo por muitas obras literárias, mediúnicas especialmente, e também por mentores e seres que habitavam a Terra e que vieram nos orientar ao longo desses anos, né? Se nós formos parar para pensar, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos falando de 1800 e mais alguns anos, do nosso mestre Kardec, né? A pergunta 1019, se não me fala, que é a última pergunta, não por acaso, é a última pergunta desse Livro dos Espíritos, que é uma obra fantástica de perguntas e respostas para nós e que todos nós precisamos ler, né? A pergunta dizia mais ou menos assim: o bem reinará sobre a terra, ou o reino do bem jamais poderá ter lugar sobre a terra? Era mais ou menos essa a pergunta, ou era essa a pergunta, né? E os nossos irmãos, bondosamente, nessa pergunta, nos deram a resposta: que o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons vencerem os maus. Puxa vida, né? Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Então lá atrás, já no Livro dos Espíritos, nessa pergunta, já há uma resposta falando da mudança da Terra e da transição desse processo todo que nós estamos vivendo agora. Então não é uma novidade, né? Evidentemente que eles também disseram que isso se dará pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que é o que nós temos como ensinamento do Mestre Jesus, e nós vamos tentando trabalhar nisso e tentamos nos policiar o tempo todo, né? A transformação da humanidade, ela foi predita já há muito tempo, não só nessa obra como em tantas outras, né? E nesse momento a gente está se sentindo bastante tocado, porque ela é muito mais efetiva, ela é muito mais percebida agora, porque nós estamos tendo essa percepção de uma forma mais ampla. A nossa sensibilidade também está sendo trabalhada exatamente por conta da mudança dessa frequência. Ela vai se cumprir. Um dos fatores que vai auxiliar bastante essa transição é o retorno ao mundo mundo físico, né? A reencarnação de muitos seres, de muitos espíritos que já estiveram por aqui em obras maravilhosas e que estão voltando para nos ajudar nesse grande momento. Nós poderíamos citar vários, irmãos, mas vamos situar em um que já foi bastante divulgado, até pelo próprio meio espírita, né, e pelos mentores da espiritualidade, que é o Emmanuel. O Emmanuel, no ano 2000, foi informado para todos nós que ele retornou da pátria espiritual para o mundo físico e que ele terá um grande papel nesse processo evolutivo pelo qual nós estamos passando agora. E muitos outros se juntarão a ele nesse grande trabalho. Outras obras falaram nisso também, né? A obra de Chico Xavier, na verdade o livro de Emmanuel, recebido e psicografado pelo nosso querido mestre Chico Xavier, né? Há 2000 anos de Emmanuel, que é um livro de 1939, ele relata no seu capítulo 6, a Alvorada do Reino do Senhor.
E é o próprio Jesus que vem nos dar essa boa nova, né? Ao receber um grupo, esse livro retrata bem a era de Jesus, né, de nosso irmão Emmanuel, vivendo esse período romano dele. E Jesus, ao receber no plano espiritual cristãos que foram devorados pelas feras nos circos romanos, nas atrações romanas de horror, que na depreciação total de Roma, né, na queda de Roma, Roma se deteriorou muito. E essa caça aos cristãos aconteciam com frequência. E eles eram colocados nas arenas, nos circos romanos, e eram devorados por feras. Então Jesus, ao receber um grupo de irmãos desse, ele já disse a todos eles, dando as boas-vindas ao mundo espiritual, desse processo evolutivo pela qual a Terra passaria. E chegamos nesse momento, né? Outras obras também, um outro livro de Emmanuel, também por Chico Xavier, de 1948, Caminho, Verdade e Vida. Ele dizia no seu capítulo 140, Para os Montes também, elucidava um pouquinho sobre essa transição planetária. A evolução da Terra, a Terra ainda é um plano de expiação e provas. E nós fomos colocados aqui exatamente por isso. Porque nós somos seres ainda que necessitamos da expiação e prova para a nossa evolução. A Terra venceu as suas provas ao longo desses milênios todos, desses bilhões de anos da sua formação. E nessa transformação, ela nos acolheu, nos alimentou, preparada pelo Mestre Jesus desde o início da formação, desde dos 14 bilhões de anos atrás da formação, né, do que é chamado de Big Bang. E nós temos essa ressonância nos dando esse equilíbrio de vida que está sendo alterado agora. Por quê? A Terra mudando de expiação e provas para o mundo de regeneração, ela perde um pouco da sua densidade. E os seres que aqui habitarão, ou que habitarão esse plano de regeneração, também deverão ter alterações na sua composição física. Embora ainda seja um reino material, a densidade já é menor por conta dessa vibração e por tudo que vai brotar nessa nova Terra. Então nós também teremos uma nova combinação, nós já estamos sofrendo essa mutação, a ciência também já estuda isso de uma forma bastante adequada. Todos perceberam que o DNA humano está sofrendo alterações. E a nova nomenclatura será o GNA, que é uma evolução da nossa cadeia de DNA de informação. Então, o que isso deve acontecer, o que deve proporcionar ao novo ser? Ele vai ter uma facilidade muito maior de compreender, de analisar, as suas sensações serão muito mais amplas, né? A sua capacidade intelectual será privilegiada e ele terá percepções que hoje ainda é bastante limitada na frequência em que estamos pela capacidade. Nós não conseguimos trabalhar nem propriamente os nossos 5 sentidos mais básicos, né? Muitas vezes nós não interpretamos esses sinais que temos e deixamos inclusive de apreciar muitas coisas belas que a vida tem por conta disso. Ao longo desses anos, essa frequência da Terra já subiu. Hoje a medição tem estado por volta de 15, 16 Hz. Olha que já mais do que dobrou. E é exatamente por conta disso que nós sentimos algumas coisas. Mas como eu disse lá atrás, para nós que estamos vivendo aqui, é uma bênção isso. E nós deveríamos agradecer todos os dias por estarmos aqui. Nós fomos escolhidos de alguma forma, ou nós nos convidamos para aqui estarmos nesse momento de transição. Porque é uma grande chance que nós temos de já passar por um processo de adaptação, como eu disse há pouco, né? Nós seres humanos, nós já estamos sentindo isso. Para habitar a nova Terra, nós vamos ter que aumentar a nossa frequência. E estamos fazendo, vamos dizer assim, um cursinho intensivo aqui, um treinamento, coisas que muitos irmãos ainda não tiveram essa oportunidade. A Terra deverá atingir, a nova Terra, a Terra regenerada, uma evolução de frequência entre 20, 25, 26, 27. Então nós vamos precisar ainda caminhar bastante para atingirmos esses patamares. Mas é bom já ter um início bom. A verdade é que lá atrás, no início da Terra,
e nos primeiros habitantes mais rústicos aqui, essa frequência já era bem menor também, né? Ela não era uma frequência de 7,8, beirava a casa dos 4,5, 5, 5,5, porque era a necessidade orgânica daquele momento. E à medida que nós fomos evoluindo, né? Muitos dizem que os dinossauros eles ficaram por conta de um grande cometa, mas houve influenciação também dessas mudanças de frequência do planeta. Aí os motivos são vários, nós não vamos entrar nessa discussão agora, não é nenhum momento, e eu também não sou a pessoa mais apta para falar sobre isso. Mas existem estudos sobre isso também, e isso também interfere na extinção de muitas espécies aqui na Terra. Tá? E porque a gente vai mudando também, a nossa densidade também não é igual à nossa densidade de humano. Hoje não é igual ao nosso primata, aos nossos primeiros seres que habitaram aqui, mesmo o homem mais rústico, mais primitivo, né? A densidade era outra. E as necessidades físicas e orgânicas também eram outras. A própria atmosfera da Terra também era outra. Então tudo ao seu tempo. A evolução da Terra, ela nos dá essa grande possibilidade de mudarmos também, de ampliarmos, assim como a Terra está mudando de categoria, mudando de patamar no mundo dos planetas, nós como seres físicos que habitamos a Terra, temos essa grande oportunidade de aumentar a nossa frequência. E como nós podemos fazer isso? A nossa conduta moral, a nossa valorização dos ensinamentos do Mestre Jesus, a fraternidade, a caridade verdadeira, a caridade sem preço, né? A caridade verdadeira é aquela que a gente pratica e não tira fotos, aquela que a gente pratica e não espera um retorno de ninguém. O retorno que a gente tem é a satisfação de ter podido naquele momento fazer algo diferente por alguém que necessitava mais do que a gente, né? E certamente a prece é uma maneira de nós nos elevarmos muito e elevarmos a nossa frequência. Quando nós estamos verdadeiramente em prece, nós conseguimos atingir patamares elevadíssimos da nossa frequência, da nossa ressonância. E é por isso que a gente consegue ser muito mais sensível, a gente interagir com o plano espiritual, porque nós mudamos a nossa faixa vibratória, nós nos purificamos e nós nos tornamos menos densos. O grande problema é que a gente tem uma grande dificuldade para permanecer nessa frequência elevada. Nós oscilamos muito. O meio talvez não nos ajude e a nossa competência ainda intelectual, espiritualmente falando, também não é tão elevada ainda. Então nós estamos, como eu disse, nós estamos na Terra, nós somos almas, somos espíritos colocados numa grande experiência no planeta Terra, né? Quando eu digo que nós temos que agradecer muito a Deus e ao Mestre Jesus por estarmos encarnados nesse momento tão importante na história, na evolução planetária que a Terra passa, basta nós imaginarmos quantos seres estão buscando uma reencarnação nesse momento. O que nós poderíamos dizer, por orientação do plano espiritual, é que existe uma fila bem maior para vir para cá do que ir daqui para lá, né? E isso é facilmente percebido. Eu inclusive entrei na internet, acho que na sexta-feira, foi na sexta-feira, dia 8 de maio. Eu entrei, tem um site lá que você entra e você acompanha a população do mundo, o que está acontecendo no mundo, nascimentos e desencarnes. E eu entrei lá para desencargo de consciência, eu dei uma olhadinha lá como é que estavam os nascimentos. Então, pasmem vocês, eu anotei aqui, né, e só na sexta-feira, até às 19, não tinha nem fechado ainda a conta, né? Era 19h30, ainda faltava algumas horas para completar o dia, mas só na sexta-feira passada, dia 8 de maio, nasceram na Terra 328.988 pessoas, praticamente 329 mil pessoas nasceram só na sexta-feira e desencarnaram 138.717. Então só por aí já dá para ter uma ideia clara
de que praticamente mais 200 mil pessoas nesse saldo aí de quem partiu e quem chegou, os nascimentos deram de letra, né? E é exatamente por isso que a população do mundo vem aumentando tanto. Também fiz uma pesquisa recente para uma outra palestra que eu estava montando, de Chico Xavier. O Chico nasceu em 1910. A população da Terra, em 1910, nós estamos falando de 110 anos atrás, era de 1,6 bilhão de seres. 1,6. Hoje, 110 anos depois, a população beira 8 bilhões de seres. E por que que isso está acontecendo? Né? Só mais uma informação que eu também colhi aqui. Só este ano, 2020, até essa data, 8 de maio, a população da Terra cresceu 29 bilhões. 29 milhões, 29 milhões de seres. Né? É muita gente e é difícil para acompanhar tudo isso, né? Por que que isso acontece também? Vamos lá. A Terra, dessa sua transição, ela tem que zerar todas as suas contas. Então ela precisa zerar também o que nós chamamos a região umbralina da Terra. Todos os seres que partiram daqui, que de alguma maneira ainda não estavam preparados para reinos mais evoluídos, foram para essa região umbralina da Terra. E nesse momento de transição, a Terra precisa zerar essa parte umbralina. E Deus, na sua infinita bondade, o Mestre Jesus, na sua infinita bondade, como governador da Terra, permite que todos os seus filhos tenham uma oportunidade de optarem nesse momento em que terra ficarão. Então é um momento de escolha mesmo. E a escolha não se dá por comprar, né? Não tem negociação desse tipo. É a sua reforma íntima, é a sua conduta, é as suas boas ações, é o seu pensamento que irá dar a você o passaporte de um mundo de expiação e provas a um mundo de regeneração. Na verdade, acontece com a Terra o que aconteceu com os nossos irmãos capelinos há cerca de 10 mil anos atrás. Os nossos irmãos de Capela, lá da constelação de Cocheiro, que fica a 40 anos luz da Terra, é o mais próximo daqui, né? Eles também chegaram nesse momento de transição, de evolução do planeta. E esses seres, embora tivessem uma capacidade intelectual muito boa, eles ainda não estavam preparados e estavam interferindo na plena realização deste planeta, Capela, dessa constelação. E aí Jesus concordou que esses irmãos fossem trazidos para a Terra, esses irmãos endividados lá, que eles fossem trazidos para a Terra. Isso nós estamos falando praticamente 10 mil anos atrás, na formação ainda daqui da Terra, e que eles iriam contribuir sobremaneira com a inteligência, com a tecnologia, com tudo que eles já tinham de conhecimento em arquitetura, em engenharia, em medicina, e eles realmente auxiliaram muito na evolução da Terra. E trouxe para cá a raça ariana, e trouxe outras tantas possibilidades de evolução, somando-se as duas raças que existiam aqui, né? E aí essa evolução que aconteceu lá, acontece aqui agora. Então vai acontecer a mesma coisa. As pessoas que estiverem prontas para assumirem um papel no mundo de regeneração, assim será. E aqueles que não, estarão destinados a um plano de expiação e provas. É isso que acontece. A nossa querida irmã, Joana de Ângeles, mentora do querido Divaldo Franco, já nos disse em suas obras, em suas comunicações, que a Terra é um grande hospital de almas. E é verdade, isso se dá, como nós falamos ainda há pouco, porque somos seres ainda em construção. Somos seres ainda que não estamos preparados, estamos prontos para uma evolução mais ampla, para assumir um outro papel num outro plano. Então nós viemos para cá, para a Terra, nesse grande hospital de almas, e não um grande hospital de humanos, é um hospital de almas, ela deixa bastante claro isso, porque nós precisamos aprimorar os nossos passos, o nosso entendimento do que é viver na harmonia, trabalharmos por ela e vibrarmos com ela. É a tal da vibração positiva, a frequência boa que nós precisamos trabalhar, né?
Por que que tudo isso é bastante importante e a gente está falando sobre isso hoje? Simples. Nós estamos vivendo uma grande pandemia na Terra. E evidentemente que é algo que preocupa bastante, são vidas que estão sendo tiradas, todo mundo isolado, todos os países preocupados com a sequência disso, o final disso, de uma cura para o vírus e fora isso, todas as consequências que isso poderá trazer na sociedade humana, né? Um vírus, esse próprio vírus, o corona, o Covid-19, né, que todo mundo já até decorou esse nome, que é um terror para todos nós, ele tem uma baixa frequência, porque ele é um ser primitivo. Por ser um ser primitivo, a sua frequência não passa de 4, 4,5, 5, no máximo 5,5 desse Hz, dessa frequência que causa essa ressonância baixa, né? Então vale dizer que para ressonâncias acima de 12, de 14, esse vírus não consegue sobreviver. Então fôssemos nós todos elevados, nós conseguimos manter esse nível de evolução, se a gente conseguisse ficar em oração o tempo todo e a nossa frequência fosse alta, acima dos 10 Hz pelo menos, o vírus não teria condições de proliferar e progredir e sobreviver. Mas infelizmente o ser humano ainda não consegue, nós não conseguimos manter esse equilíbrio o tempo todo. E alguns fatores são importantes para isso. Primeiro, a maneira que nós nos comportamos. Existe assim uma forma muito clara de abalar o nosso equilíbrio, é facilmente percebido na nossa própria saúde, né? E são aqueles sentimentos, o medo, a dor, o ódio, o orgulho, a vaidade, o vício. Tudo isso afeta muito tudo aquilo que acontece no nosso organismo. E a nossa frequência baixa muito. E nesse momento a nossa imunidade fica bastante complicada. E nós não temos força para vencer nenhum vírus como esse por conta disso, né? Ambientes também são difíceis de serem contornados e muitas pessoas até têm que trabalhar nesses ambientes, é o caso dos médicos e enfermeiros, né? Porque, por exemplo, hospitais, sanatórios, são ambientes extremamente difíceis, onde você tem muitos problemas com a saúde das pessoas, muitos desencarnes, muitos processos dolorosos, e aí todos aqueles sentimentos estão habitando lá, o medo, né? O terror, e aí a frequência cai bastante desses ambientes. Também lugares como bares, salão de jogos, de azar, casa de prostituição, qualquer coisa que vai atrair espíritos afins com essa baixa vibração, ele vai afetar a nossa frequência vibratória certamente, e isso é um problema sério que nós ainda temos aqui no nosso plano de expiação e prova. Nós não conseguimos manter o nosso equilíbrio por muito tempo. É importante que a gente conseguisse, e é por isso que a gente precisa vibrar mais positivamente, ter bons pensamentos, porque o que pensamos nós geramos para o nosso corpo. Eu já disse em outra palestra, né, que nós temos trilhões e trilhões de células. São esses serizinhos que moram no nosso corpo aqui e nós comandamos essas células. Então tudo que nós pensamos, toda a nossa vibração vai para elas. E esse é um grande problema que nós ainda não entendemos, né? Essa equação nós não conseguimos resolver. Na verdade, Deus nos deu uma condição muito maior. Jesus nos disse que nós somos filhos de Deus, que nós somos seres de luz, que nós somos seus irmãos, que nós somos estrelas. Jesus nos disse tudo isso. E na verdade nós somos átomos permanentes, né? O que significa um átomo permanente? É uma partícula que atrai outras. Então, só que ela atrai as partículas iguais a ela, semelhantes, a mesma dualidade, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito importante o tipo de vibração e de conduta que eu tenho, que eu vou atrair partículas da maneira que eu preciso. Por que é importante esse átomo permanente? Quando eu vou para um mundo espiritual, esse átomo é o que leva a memória de toda a minha vida, e não só dessa, de todas as encarnações que eu tive.
E a partir do momento que é decidido que eu terei uma nova chance de reencarne em algum tipo de planeta ou de plano material mais denso ou menos denso, é esse átomo permanente que, trazendo o meu histórico, vai tratar qual é o perfil, qual é o corpo, qual é a nave que eu preciso ter para enfrentar aquele tipo de provação naquele ambiente e para vencer as provas que eu terei que passar por conta da minha conduta ainda não tão boa na vida que eu tive. Evidentemente que esse átomo permanente serve para todos nós que ainda estamos e necessitamos do processo reencarnatório, independente de ser na Terra, num plano acima ou num plano abaixo, mas ainda temos esse átomo permanente até que a gente não precise mais de encarnações, mas nós vamos caminhar um bocadinho ainda, né? Na verdade, quando Jesus e Deus falam que nós somos seres de luz, nós somos estrela, mesmo que nós sejamos céticos quanto a isso, se nós formos considerar a explicação material da construção do universo, da própria construção do nosso sistema planetário aqui, né, nós vamos falar que houve uma grande explosão de uma estrela, é a explicação científica, né, e por fusão, por bilhões e bilhões de anos de transformação, a formação de novos componentes químicos e físicos, os planetas foram se aglutinando, nós tivemos o nascimento de uma nova estrela e ao redor dessa estrela, pela gravidade, foram se formando com essa poeira dessa grande explosão de uma estrela muito maior do que a que nós temos como Sol e se formou todos os planetas e nós nos formamos nesses planetas, no nosso caso aqui na Terra. Então vamos lá. Se todos os planetas foram formados pela explosão de uma grande estrela e nós nascemos materialmente num planeta Terra que foi formado por uma estrela e todos os nossos nutrientes que vêm desse planeta e banhados por esse Sol que também surgiu pós-explosão, significa que tudo que está no meu corpo material, materialmente falando, são componentes de uma estrela. Então nós somos estrela. Essa é a explicação material da coisa. Agora, se nós formos ver o lado espiritual ainda, a coisa vai muito mais longe. Porque o Sol é uma potência, é uma luz, uma oportunidade de vida que não dá nem para a gente dimensionar aqui pelo conhecimento que nós temos, né? Mas, se nós entendermos tanto materialmente como espiritualmente que somos estrelas, já está ótimo. E nós somos. Gente, a verdade, né? Eu não quero me alongar muito hoje, a gente já está se alongando bastante. Nós precisamos entender que o nosso papel na Terra, nesse grande momento de transição, é de também entrarmos em transição com a própria Terra. De sermos pessoas melhores, primeiro com a gente mesmo. Para que eu possa amar alguém, eu preciso me amar. E não é amar no sentido egoísta. Eu preciso querer bem o corpo que eu tenho na Terra, que é a minha nave, é a minha vestimenta, assim como um astronauta usa uma vestimenta quando sai do sistema planetário, quando sai aqui da Terra, para que ele possa sobreviver, nós encarnamos aqui e necessitamos de um corpo. E eu preciso cuidar desse corpo. E eu preciso ajudar os meus irmãos, que também são viajantes, para cumprirem os seus papéis aqui na Terra. Então é importante que nós possamos aproveitar esse grande momento de pandemia, de pânico, onde as pessoas estão muitas surtando com medo, assustadas realmente, entrando em pânico. Muitas ficando doentes exatamente por essa vibração que vai caindo, nessa falta de potência para conseguir vencer isso aí. Isso aí não vai uma crítica, é uma dificuldade que nós temos mesmo ainda. E a gente vê tanta dor, vê tantas notícias ruins, mas nós precisamos nos libertar disso. Precisamos nos libertar disso. Nós precisamos vencer essa barreira. E Jesus é aquele que está ao nosso lado o tempo todo. Tudo que nós estamos passando hoje, existe uma razão de ser. Essa transição planetária não é uma novidade. O vírus que nós estamos enfrentando também não é uma novidade. Nós passamos por muitos processos dolorosos, muitas doenças. E até o próprio vírus, o vírus humano,
Tem sido um vírus terrível, nós não estamos nem longe, né? A Segunda Guerra Mundial, infelizmente, levou a vida de mais de 80 milhões de pessoas. E isso é lamentável. Fora as doenças todas que nós enfrentamos. Mas é hora de nós nos fortalecermos. A Terra está partindo para essa sua alteração, porque o mundo espiritual, os dirigentes chegaram à conclusão que a Terra venceu as suas provas. Então ela vai ser transformada. Ela vai passar a ser um plano de regeneração. Ela está passando a isso já. Não é que ela vai, ela está passando para isso. E cabe a nós tentarmos de todas as maneiras fazermos a nossa opção. Para onde nós queremos ir? Eu quero viver num plano de expiação e provas ou eu quero viver num mundo de regeneração? E para que isso aconteça, eu preciso me ajudar e ajudar os meus irmãos de caminho, para que nós possamos vibrar positivamente pela Terra nesse grande momento, nesse momento de transição, de mudança que ela lutou milhões de anos para poder atingir. E nós, por nossa vez, ao fazermos isso, nós vamos estar ajudando também a nossa própria vibração. Então somos estrelas, sim. Nós somos criações divinas, nós somos uma criação de Deus. Nós temos um mestre maravilhoso que é Jesus, que é o nosso irmão mais velho, para nos orientar, que sempre está ao nosso redor. E hoje, eu sinto que nós temos essa grande oportunidade de trabalharmos em nome de Jesus. A espiritualidade está mandando para todos nós aqui na Terra milhares e milhares de irmãos que nos auxiliam. Irmãos que estão encarnando, irmãos que estão trabalhando ainda com o plano espiritual, mas atendendo totalmente a Terra. Todas essas casas de socorro colocadas acima das grandes cidades do Brasil, como Nosso Lar, como a Casa da Luz e tantas outras que estão trabalhando muito para receber os irmãos que estão partindo daqui e preparando a Terra para essa grande regeneração e preparando a cada um de nós também para esse novo momento de existência. Não vamos perder a confiança, não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança, porque Jesus está conosco. Eu tenho um mentor maravilhoso que me acompanha, e eu sempre costumo dizer que eu não sei porque ele é meu mentor, que na verdade, sem falsa modéstia, eu não mereço ter a companhia desse grande amigo espiritual. O nome dele é Vicente. E ele gentilmente transcreveu uma mensagem que ele já havia passado, e eu pedi para ele que se ele pudesse dar uma mensagem para a gente hoje. E eu falei que eu me sentiria honrado se ele pudesse fazer isso, e ele generosamente fez. E ele diz em forma de poema algo que eu acho que vem falar bem forte nessa concepção de estrela que somos nós. E por isso talvez ele tenha mandado essa mensagem que eu vou tentar falar para vocês agora. Ele diz assim: há muitos milênios, Deus contemplava uma constelação enquanto buscava a criação do homem. Notou, no entanto, que uma das estrelas se destacava das demais, pois oscilava entre o brilho intenso e sua ausência. Aproximando-se, o Criador observou que o corpo celeste chorava copiosamente. E pacientemente o Senhor perguntou: por que choras, minha filha? Se possuis o brilho dos astros e como limite as fronteiras do universo. E ainda embargada em pranto de luz, a estrela respondeu: divino, eu mesma não entendo minha dor, pois tendo o universo como morada e as luzes como alimento, cresci em sabedoria e brilho, mas também cresci em solidão. Responde, Deus: pois bem, minha criatura, a partir de hoje dividirei a sua essência em duas partes com vida própria.
e por serem metades justas, procurar-se-ão em todas as provas, até se encontrarem no brilho eterno da evolução. Assim como seus filhos que formarão um novo mundo. E uma nova raça. E aqui estamos nós na Terra. Então foi essa a mensagem do mentor Vicente, e que humildemente eu tentei transcrever para vocês. Dito isso, eu agora vou pedir a vocês todos que elevem os seus pensamentos, que nós possamos nos ligar ao Mestre Divino, ao nosso Criador, ao Criador dessa terra bendita que nos recebe e que por tanto tempo nos suportou, nos deu as provas necessárias e nos deu as condições para vivermos e crescermos. Nós crescemos, nós evoluímos e vamos continuar a evoluir. Eu pediria agora que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos, que nós pudéssemos pensar nesse Mestre magnânimo que nunca nos abandona e que estará conosco sempre, nos protegendo, nos amparando. E nenhuma pandemia será maior que o seu amor, que a sua luz. E nós, como os filhos de Deus, como irmãos de Jesus, como seres que viemos das luzes e somos estrelas, nós podemos fazer mais, vibrar mais e trabalharmos. Seremos os trabalhadores da última hora, como Jesus nos pede. E vamos adiante. Que Deus nos eleve. Eu peço a todos que agora enviem as suas energias à nossa Mãe Terra, que possa enviar as suas bênçãos a todos os nossos irmãos enfermos, a todos aqueles que sofrem de todos os países, que todos nesse momento possam receber as luzes de Deus, que o divino ser possa penetrar no coração de cada um, que possa trazer paz aos seus corações, resignação para aqueles que estão se sentindo muito fragilizados, força a todos os familiares e que a luz de Jesus não pereça nunca nos corações deles, porque a luz de Jesus é eterna. E eu rezo essa oração que o Pai nos ensinou, o nosso Divino Mestre, que diz: Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual e em todas as comunidades, Senhor. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permitas que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe, Senhor, ser tomado pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova e a que tudo embeleza.
possa o seu amor ser o solo onde cresce as nossas ações. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos vocês. Luz e paz, hoje e sempre. Obrigado.